Axé, os irmãos de fé! Eu sou o Paulo César do Exu Pimenta, sacerdote do terreiro de Umbanda, Pai Jerônimo Boca Arruda, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? E vamos para o papo de hoje, mas antes do papo de hoje, eu quero deixar aqui registrada a minha homenagem à minha sogra, Dona Vera, a nossa cambona. Ela está comigo no terreiro desde quando tudo começou, até antes de eu ser sacerdote. Ela já cambonava os meus guias, já cambonava o seu Pimenta, que o Pimenta tem um grande carinho por ela. E semana passada ela fez a partida voltando para o mundo espiritual, né? E ela foi uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa com todo mundo do terreiro, muito mãezona com o pessoal do terreiro, comigo principalmente. Então, quero deixar aqui minha homenagem para ela, que ela esteja junto com seus ancestrais no plano espiritual. E aproveitando esse gancho, vamos para o papo de hoje. E Paulão, qual que é o papo? Manda o papo. Qual que é o papo? Manda o papo. Qual que é o papo de hoje? É sobre a morte na Umbanda. Claro, tudo a ver. Vamos ver, pensar sobre as visões que temos, a nossa visão e a minha visão sobre isso. Tive que dar uma paradinha aqui que o meu celular quase caiu. E vamos lá, galera. O que é a morte para a Umbanda? Como você lida com a morte na Umbanda? Como o seu terreiro ensina a morte na Umbanda, como o seu terreiro prepara e ensina vocês a lidar com a morte, como o seu terreiro ensina a você a cultuar o seu ancestral. Você cultua o seu ancestral que morreu? Vocês têm no seu terreiro algo que faça você cultuar o seu ancestral? Você ensina a cultuar esse ancestral seu? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vou tentar ajudar de alguma forma nesse vídeo. Certo, meu povo e minha pova? Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que entender que quando o nosso ente querido, nosso parente, nossa mãe, nosso pai, nossos avós, um irmão, ou até um irmão da corrente desencarna, nós temos o ritual fúnebre na Umbanda, né? No Candomblé, os irmãos do Candomblé, eles têm o axexê, né? E na Umbanda também temos o ritual fúnebre. Mas sempre foi assim? Não. Esses rituais fúnebres começou há pouco tempo, é coisa assim de 20, 30 anos atrás que começou, né? A partir da galera querer entender, estudar, procurar, e faltava esse ritual fúnebre na Umbanda, né? Porque a gente vê as pessoas desencarnam, bate, não, nada a ver. A pessoa desencarna, minha cabeça, a pessoa desencarna e vai e as pessoas iam, chamavam um padre para rezar, ou faz a missa de sétimo dia, né? Por quê? A Umbanda a gente tem que pensar lá atrás. A Umbanda ela bebeu de muitas águas, ela é muito sincrética, né? A Umbanda bebeu dos cultos indígenas, do católico, bebeu do Kardec, da magia europeia e de várias outras coisas, né? A gente vê Umbanda por aí de todos os jeitos e todos os fundamentos. Só que a gente tem que pensar por que aqui no Brasil a gente perdeu o nosso culto ancestral. Porque se a gente for ver nos outros países, nos outros continentes, a gente vê as pessoas cultuando o seu ancestral, né? Vocês vê o japonês, né? O Japão, você vê lá nas casas, dentro das casas, você tem lá um oratóriozinho que eles colocam incenso, colocam a comida, sempre está um incenso lá todo dia, a pessoa vai lá, reza, agradece, conversa com aquele ancestral. Na cultura africana, que é onde um pouco eu estudo, uma coisa que eu gosto muito, né?
que a Umbanda que eu pratico é uma Umbanda mais voltada à parte africana, né? Então você vê também, esse dia para trás, uns meses, acho que mês passado, morreu um, um grande sacerdote de Oió. E você vê os rituais fúnebres, né? Que a pessoa ela é enterrada dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ali você vai cultuar esse ancestral. Esse ancestral, ele vira como se fosse, falando assim, para a gente poder entender, vira como se fosse um assentamento. Então ele fica dentro da casa, né? Ele está dentro da sua casa, enterrado dentro da sua casa. Você faz os rituais fúnebres, você faz todas as cantigas, coloca as comidas. Então eu acho isso muito bacana. E o Brasil perdeu isso por conta dessa miscigenação, por conta desse sincretismo que teve com as outras religiões. Você vê a pessoa com a Umbanda de Kardec, você vai ver a pessoa falar de karma, você vai ver a pessoa falar de umbral, né, de espíritos obsessores. A Umbanda, que é mais voltada para o católico, você vai ver falando de inferno, falando que o diabo vai cutucando a tua bunda quando você morrer e vai te queimar no caldeirão do inferno, como diz o meu irmão, vai te queimar no mármore fervendo. O meu irmão fala assim, que quando você for para o inferno, você vai queimar no mármore do inferno. E meu filho de santo, Tavinho, beijo Tavinho, saudade de você, ele fala que a gente vai descer de tobofogo. Então, a gente tem esse pensamento cristão, europeu, Kardec, de achar que quando a gente morre, a gente vai para um plano, que a gente vai para um reino, que a gente vai para um umbral, a gente tem que pagar isso, que a gente tem que queimar, se punir. A gente tem essa mania de punição, de culpa, né? E a gente não tem que se sentir culpado de nada. A Umbanda não pratica o sentimento de culpa, não pratica aquele Deus punidor, aquele Deus ruim, aquele Deus castigador. A Umbanda não tem esse olhar, gente, por favor. Se você pratica esse olhar, desvincula isso. Desvincula isso. A Umbanda não tem esse olhar, não tem que ter esse olhar, não temos que ter esse olhar de punição, certo? Então, quando a gente desencarna, quando a gente morre, você vai para o reino aonde o seu plano, onde o seu mental vai te levar, aonde você acreditava, o reino que seja dos seus ancestrais. Eu acredito nisso, que eu vou para o reino dos meus ancestrais. Ah, Paulo, mas você foi um filho da puta aqui na Terra, e aí, você vai de gatão? Não, cara. Eu vou responder pelo que eu não fiz nessa Terra. Porque antes de eu vir para cá, quando a gente chega, a gente fala que seja para o teu orixá, ou que seja para o Olorum, ou que seja, né, dependendo da tua cultura, você chega e fala, ó, eu vou para a Terra, eu quero fazer isso, eu quero ser um pai de família, eu quero ter filho, eu quero ser isso, isso. E se eu fujo disso, vou responder por isso, quando eu for lá para outro lado. E só que não tem esse lance de punição, gente. Né? Não tem que ter esse lance de punição. E a vida do outro lado é tão louca, porque que a gente fala isso? Porque ninguém vai e volta. Não existe isso, galera, de a gente saber, às vezes o que eu estou falando aqui pode ser uma grande besteira que o outro pode, para você que está ouvindo. Então a gente tem que ver e pensar que a vida do outro lado é melhor do que aqui, porque você vê, as pessoas falam, eu vou voltar, vou deixar um exemplo maior. Chico Xavier, ele não deu três códigos para quando ele desencarnar, ele voltar, ia escrever, ia falar para a galera dos três lá que ele escolheu, um em cada lugar, os seus códigos. Ele morreu em 2002. Faz 20 anos que isso aconteceu, até agora nada. Então, o Chico Xavier, ele não tinha luz bastante, ou ele está sendo punido, como os Kardec acredita. Então, isso não existe. Que quando o espírito vai para lá, pouco importa a gente aqui. Eles estão cagando para nós aqui. Eles querem continuar a vida lá que é o fera, entendeu? Lá que é o bom. Aqui a vida é legal,
Só que a vida nossa aqui é sofrida. Ah, aqui é bacana de viver? É, só que é sofrido. A gente tem doença, a gente tem morte, tem humanos filha da puta pra cacete. Então, aqui não é bacana. Bacana é lá, né? Junto com sua comunidade, junto eu falo reino, né? Porque a gente tem os reinos, os reinos das almas, os reinos das encruzilhadas, os reinos do cemitério, o reino das matas, e onde for a linha do seu ancestral, você vai para esse lugar. Simples, né? E hoje o vídeo vai ficar um pouco grande, galera. Ó, deixa o like aí, se inscreva no canal, beleza? Hoje não tem como falar desse assunto curto. Então, quando o seu parente morre, por favor, não acredita naquele papinho de achar assim, ó, ah, não pode cultuar, não posso acender uma vela para minha mãe que morreu dentro da minha casa, porque é um egum. Ah, o egum vai te fazer mal. Para com isso. Para com isso. A pessoa que mais te amou nessa terra é sua mãe, é seu pai. Eles não vão nunca querer ver o seu mal. Ah, Paulo, minha mãe sofreu na hora de morrer. Beleza. Só que você tem que cultuar essa sua mãe. Essa sua mãe tem que ser viva dentro de você. Esse seu pai tem que ser vivo dentro de você, seu irmão, qualquer parente. Eu falo, o ancestral mais próximo nosso é nossos pais, os nossos avós. E a gente tem que cultuar isso dentro de casa, sabe? Colocar uma oferenda, colocar umas frutas para ele, colocar aquela comida, fazer, vamos supor, um domingo, você vai fazer uma comida, você sabendo que sua mãe gostava muito daquela comida. Vou pegar um pratinho, vou colocar na frente da foto dela, vou ali, pá, mãe, ó, fiz essa comida, a senhora gostava tanto. É isso é cultuar. Cultuar esse ancestral, olha pela gente. Isso é cultuar o ancestral. E não é esse lance de achar, virou um egum. Esse olhar da Umbanda hoje de egum é um erro com a palavra egum. Porque egum vem do nome egungun. Egungun, no candomblé ou no Ixexelabá, que é a cultura tradicional iorubá, que pratica Ifá. Egungun é uma divindade ancestral, é o primeiro ancestral da humanidade. Então, gente, Egungun, Egum, são os nossos ancestrais. É eles que a gente tem que cultuar. Nossa mãe, o nosso pai, e lembrar dele, contar histórias dele, contar para os seus filhos, para os seus netos, a história dos seus pais, a história dos seus avós. Assim eles vão continuar vivo. A ancestralidade vai estar viva, você vai estar cultuando a sua ancestralidade, você vai estar deixando viva a sua ancestralidade. Eu como pai, a gente tem que fazer de tudo para ser um bom pai, um bom marido, para ser lembrado. Para ser lembrado, porque não adianta nada também falar assim, vou cultuar a minha mãe ou meu pai, só que eles foram uns filha da puta, Paulão. E aí, como é que eu vou cultuar o meu pai e minha mãe? Gente, quando o espírito morre, quando o ser humano morre, por mais mágoa que esteja, por mais mágoa que você tenha, por mais raiva que seu pai você tem que trabalhar isso para você apaziguar isso, porque não ficar amarras para as próximas encarnações. Então é muito difícil. E eu não vou aqui julgar, falar assim, dar um de bonzinho, falar, você tem que perdoar porra nenhuma. Eu tenho também as minhas birras com meu avô, então assim, quero que ele que se foda lá do outro lado. É isso. Só que assim, quando você tem uma mãe, um pai, que você acha que tem que ser cultuado, que foram bacana para você, que honrou, que você tem que honrar eles, que você tem que falar, homenagear eles, que você tem que contar a história deles para os seus filhos, faça isso. Cultua eles dentro da sua casa. Cultua eles com oferendas dentro da sua casa, com a vela, com a comida que ele gostava, com o perfume que ele gostava, sabe? É isso que precisa. Vocês já viram aquele filme, um desenho que chama Viva? A Vida é uma Morte, eu acho. Acho que é isso o nome. Cara, aquele filme é maravilhoso. É maravilhoso. E fala justamente isso. E é da uma cultura mexicana. Então a gente precisa cultuar os nossos ancestrais, lembrar dos nossos ancestrais, falar dos nossos ancestrais, né? Eu acho muito bacana a minha esposa, Fernanda. Ela, todo dia, ela fala do pai dela, que já desencarnou há 20 e poucos anos.
Ela sempre lembra de uma história. Hoje mesmo, hoje é terça-feira, dia 21. Hoje mesmo ela lembrou que eu queria acordar os meus filhos para a gente vir para natação. E ela lembrou que o pai dela também acordava ela cedo, puxava o cobertor, abria a janela, bom dia, bom dia, bom dia. Isso é lembrar, isso é cultuar o seu ancestral, né? É isso. E deixar saudades. Uma vez o seu Pedro, um senhor que quando eu ia trabalhar aqui na minha cidade, pegava um ônibus, a gente ia conversando muito, e a gente uma vez tocou sobre isso, sobre a morte. E ele tinha na época 80 e poucos anos, e ele perguntou para mim, Paulão, como é que é a morte para você? Aí a gente conversando sobre a morte, tal, ele falou assim, a morte para mim, filho, não quer, a única coisa que eu quero deixar, que me preocupa, é deixar saudade para os meus filhos, deixar saudade para os meus netos. E é isso mesmo, deixar saudade. Aí ele brincou ainda comigo e falou assim, Paulão, o que você vai deixar? Saudade ou alívio? Porque tem aquele também, a pessoa morre, é um alívio. Por quê? Porque a pessoa foi um filho da puta. Então, a gente nessa terra, a gente tem que viver bem, né? Viver bem com a sua família, viver bem na sua comunidade, viver bem no seu terreiro, viver bem com o seu sacerdote, para você ser lembrado, para você ser cultuado, para dar continuidade e não ser esquecido, não ser nem falado, ser nem lembrado, porque aí sim, no espírito, você morre, porque você não está sendo lembrado, você não está sendo falado. Esse vídeo ficou comprido, eu espero que de um jeito ou de outro vocês entenderam, reflitam sobre isso, conversem sobre isso no seu terreiro. É um assunto que nenhum pai de santo gosta de falar, é um assunto que ninguém gosta de conversar, porque é a morte, é a morte, tudo. Cara, todo mundo vai morrer de boa, sabe? Viva. Viva, e eu gosto de uma brincadeira que o Karnal fala, olhando o Karnal, professor Karnal. As pessoas falam assim, a gente tem que ter uma vida saudável. Você vai ser um morto, um cadáver saudável. Eu gosto de beber, fumar, ter uma vida bagunçada. Beleza, você vai ser um cadáver que bagunçou a vida. E é isso. Não adianta você querer fazer, tem que ter uma vida saudável, não posso isso, não posso. Cara, viva da melhor forma possível. E viva bem sem foder ninguém, sem prejudicar ninguém. É isso que a gente espera, é isso que os nossos ancestrais esperam. E cultue o seu ancestral, cultue os seus ancestrais também, os seus guias. Os seus guias também são seus ancestrais. Já pensaram nisso? Mas isso fica para um outro assunto aí. Beleza, meu povo? E minha pova, deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa um joinha pro Paulão, deixa aquele axé. Beleza, meu povo? E Dona Vera, eu espero um dia encontrar com a senhora para a gente dar aquele abraço e eu falar que nem o Pimenta falava. Luzão do meu coração! Receba aquele axé, Dona Vera. E você aí do outro lado, receba aquele axé do Paulão. Uma ótima semana e axé.